nós como é que é? Nós derrotamos o bolsonarismo. Nós, quem? Como? Quem? Como? Onde? Isso tudo é preciso saber. Quem, como, onde nós derrotamos o bolsonarismo. Esse senhor agora é presidente do Supremo Tribunal Federal. E mais, eu acrescento aqui uma coisa. Ele disse que vai dialogar com o MST, com a CNI, e vai fazer um diálogo para aprovação do aborto e para aprovação do uso de drogas. Pergunto o seguinte, ele é presidente da República? Foi eleito presidente da República? Ele é presidente do Congresso? Ele é presidente do Congresso? Ele é... Não, que eu saiba, ele é presidente do Supremo Tribunal Federal, em que é uma corte constitucional que só devia julgar. Mas não, ele já aparece como se ele tivesse sido eleito. Por isso é que eu pus assim, quando ele foi eleito do presidente do Supremo Tribunal, eu pus assim, nós derrotamos o bolsonarismo, reticências, e tomamos o poder. Tomou o poder completo. A corte passou a governar o Brasil. Ele não tem que fazer diálogo com ninguém. Ele, se quiser, se eleja senador, se eleja deputado, vai para o Congresso. Agora, isso é o discurso dele de tomar posse? Não. E depois o seguinte, ele vai dialogar com uma organização criminosa cujos crimes estão sendo expostos na CPI do MST, em que a gente que foi do MST, que foi torturada, que foi ameaçada de morte, que foi não sei quantos, ele vai dialogar com o MST? Quem que pediu isso para ele? Ítalo, é uma tal inversão de todos os valores, de todas as realidades. Por isso é que o senhor Alexandre de Moraes está falando na Alemanha sobre democracia defensiva. E ele disse o seguinte, para defender a democracia tivemos que inovar. Inovar foi não respeitar a Constituição, não respeitar as leis, fazer perseguição política. Ou seja, para defender a democracia, vamos acabar com a democracia. Perfeito, Cepeda, perfeito. Você percebe que no final das contas, né, na raiz de tudo está a manipulação da linguagem, né? Está na manipulação da linguagem. Então, é por isso, né, vou botar de novo essa tecla, por isso a importância que nós damos para que as pessoas estudem, para que as pessoas entendam a linguagem deles, para que as pessoas acumulem, né, cultura. O que é acumular cultura? Acumular perspectivas, acumular experiências, para que a linguagem não sirva de mascaramento, né? Então você usa aí uma democracia defensiva, democracia relativa, né? Eu lembro que a discussão era o seguinte, né? Na época ainda é, né? Lógico, né? Mas estava mais forte. Te impedir de mentir não é censura. Né? Usava essa. É óbvio que isso é uma falácia. É óbvio que isso é uma falácia. Né? Te impedir de mentir não é censura. É evidente que qualquer pessoa. Pode fechar todos os órgãos de imprensa, né? Não exatamente, né? Mas se você for extrair o sentido disso na prática, né? Se você for fazer isso, aquela ligação clássica e verdadeira da linguagem, né? Signo, significado, referente, né? Você vai entender que o referente disso é o quê? É a criação de um órgão que vai dizer o que é verdade e o que é mentira. Para depois te calar e dizer, mas isso não é censura, porque eu estou impedindo a mentira. Entendeu? Então você vê que a manipulação da linguagem, por que isso é uma manipulação? Né? Primeiramente, né? Porque a referência na prática disso não está presente ali na linguagem. Não está presente ali. Assim, o cara simplesmente diz o seguinte, olha, te impedir de mentir não é censura. Ok. Mas dizer que algo é mentira para impedir que seja dito é censura, por definição. Por definição, por que existe liberdade de expressão? Justamente porque ninguém pode dizer, bater o martelo e dizer isso aqui é verdade, isso aqui é mentira.
né? Pelo menos não as coisas ordinárias, né? Nas coisas, estou falando aqui das coisas mundanas, né? Não dá para ser assim, entendeu? Não dá para ser assim, né? Então, assim, bem lembrado, se você puder, precisamos lembrar, né? Precisamos lembrar dessa frase do senhor Barroso, lembrar, né, de cobrar-lhe o significado, né? Aqui nós não estamos fazendo acusação, mas estamos cobrando o significado, né? Então, só reforçando o que o senhor Sepúlveda disse, né? Nós derrotamos o bolsonarismo, frase do senhor ministro Barroso, né? Na Uni, né? Na Uni. Primeiramente, senhor Barroso, nós, a quem o senhor se coligou e de que maneira para derrotar o bolsonarismo? Quem fez parte desse nós aí que o senhor está dizendo? Ponto número 1. Ponto, importante aqui, tá? Não me venha com afirmações genéricas. Nós, os democratas, nós não sei o quê. Não, eu quero, né, o CPF, quiçá o CNPJ, né? De quem é que o senhor se juntou aí para fazer a derrota do bolsonarismo. E segundo, é muito importante também, o que é que o senhor fez de concreto para derrotar o bolsonarismo? O que é que o senhor fez de efetivo para derrotar o bolsonarismo? O que é que o senhor fez de fato, né, para derrotar o bolsonarismo? Né? Quero saber quais as ações o senhor tomou. Aqui não cabe dizer, e eu volto a lembrá-los, aqui não cabe dizer, né, porque a derrota do bolsonarismo foi meramente a execução das eleições. A execução das eleições, porque, afinal de contas, a execução das eleições já era contra o plano bolsonarista, né, enfim, né, de golpe de Estado, etc. Bom, aqui não cabe dizer isso pelo seguinte: se o senhor, de fato, o senhor ministro da Suprema Corte, de fato tinha indícios e provas suficientes para formar a convicção do senhor, enquanto juiz, enquanto magistrado, né? A convicção do senhor de que o Bolsonaro estava querendo dar um golpe de Estado, então o senhor, ao permitir que esse Bolsonaro participasse das eleições, era prevaricação. Porque, desculpa, não se permite que alguém que tenha planos de golpe de Estado e que tenha mecanismos de executar esse plano de golpe de Estado, como é um presidente da República em exercício, não se permite que esse sujeito participe de uma eleição com grandes chances de ganhar. Eu estou falando grego aqui, eu estou falando abobrinha, todo mundo à lua? Não estou. Eu não estou. Então, assim, o senhor não pode dizer que a ação concreta que o senhor tomou foi meramente a execução da eleição. Então, eu quero saber exatamente o que é que o senhor fez, para, né, para derrotar o bolsonarismo. E já que estamos nesse assunto de esclarecimento, eu queria pedir mais um esclarecimento do senhor Barroso, né? Queria adicionar esse esclarecimento à nossa pauta, se você puder, né, para nós pedirmos todos os dias, né? Já que estamos pedindo o esclarecimento do senhor Barroso, né, que nos esclareça também, por favor, né, que argumentos foram esses que o senhor usou com os líderes dos partidos quando o senhor se encontrou com eles às portas fechadas e os convenceu a modificar a posição dos partidos em relação ao voto impresso? Eu queria saber, se você puder, né, pelo seguinte, eu queria saber por quê? Porque eu quero ser convencido também. Eu quero que o senhor me dê esses argumentos, porque até agora o senhor não me deu esses argumentos. Esses argumentos que foram capazes de mudar da água para o vinho o posicionamento desses líderes partidários, né? Esses argumentos matadores, né? Esses argumentos que resolvem a questão assim. Esses argumentos não chegaram até mim. E provavelmente não chegaram ao seu Sepúlveda também. E provavelmente não chegaram a essas pessoas aqui que estão assistindo aqui agora. Então seria muito bom, né, nessa Sepúlveda, né? Nós temos a tranquilidade que tiveram os líderes dos partidos. E posso só perguntar uma coisa, acrescentar? Pois não. Isso dos partidos fez parte do processo que levou depois a dizer nós derrotamos o bolsonarismo? É uma pergunta. Essa é uma das ações que fez com que ele possa dizer agora nós derrotamos o bolsonarismo?
Justamente. Pergunta. Bom, eu queria só mandar aqui uma saudação aqui para o Denis e dizer que nós estávamos brincando, é claro que nós sabemos o que é corretor ortográfico, sabemos muito bem. Todos nós temos essa experiência bem ruim, né? Bem ruim, justamente. Só para explicar para o pessoal, né? O Denis ele foi fazer uma saudação aqui ao Senhor Sepúlveda, né? O corretor acabou assim, senhor sepultado, né? E a gente, óbvio, né? Não tivemos como não fazer uma brincadeira com ele, né? Mas a gente entende que é corretor mesmo, né? O Knight Rider tá dizendo assim: esse cara falou perdeu uma net e vão querer explicação desse tipo de gente, só pode ser brincadeira. Knight Rider, acho que você não entendeu o tom de ironia aqui, tá? Você não entendeu a questão aqui no final das contas, tá? É evidente que o Barroso não vai responder nenhuma dessas perguntas, é evidente, mas a minha função aqui é mostrar para vocês aonde está a questão, porque talvez, óbvio, né, o Barroso ele não responde as questões, ele não vai responder por questão nenhuma, né? Mas como ele está dizendo que quer dialogar, não é? Mas como ele está dizendo que quer dialogar, mas no entanto, vocês que estão assistindo, fazerem essas perguntas também para as outras pessoas que ainda não entenderam o problema, né? Talvez isso plante, porque muitas vezes, gente, isso é didático, tá? Você fazer perguntas, isso é socrático. Fazer perguntas, muitas vezes, tem um efeito didático muito maior do que fazer afirmações categóricas. Então, faça uma pergunta, né? Vira uma pessoa aí e fala assim, você que tá aí, que acha que tudo tá na normalidade do Brasil, né? Então, pergunta, o Barroso falou aqui, que que eles derrotaram o bolsonarismo, né? Você sabe responder eles quem? Né? E derrotou como? Você sabe, pensa comigo, derrotou como, né? Eles derrotaram o bolsonarismo, né? E já que nesse assunto, Barroso se encontrou a portas fechadas com os líderes dos partidos e os líderes do partido mudaram a posição, né, do voto em relação ao voto impresso, né? E aí, né? E aí, qual que é a sua posição sobre isso, né? O que você acha? Qual que você acha que foi o argumento que o Barroso usou com esses líderes? E segundo, por que você acha que ele se deu o trabalho de fazer esse argumento? Por que você acha que ele se deu o trabalho de fazer essa reunião, entendeu? Nesse desespero de não querer o voto impresso, né? Desespero de não querer o voto impresso. Então, assim, você veja, questionamento, pessoal, tem um poder didático muito maior do que a afirmação categórica. Só que é óbvio, né? O questionamento vai exigir um pouco de tutano de vocês, né? Eu posso vir aqui e falar, né? Categoricamente que eu penso sobre as coisas. Eu prefiro não. Por dois motivos. Primeiro, porque é perigoso. Meu advogado me proibiu. Segundo, porque porque isso não vai ter o efeito que eu quero sobre vocês. Essa é a realidade, né? Vamos para a nossa pauta de hoje, se você puder. Já fizemos nosso preâmbulo aqui. Ítalo, posso só contar uma curiosidade? Vai lá, fica à vontade. Na eleição argentina é tudo por papeletas, né? Perfeito. Portanto, todo voto é por papeletas, como eles dizem. Você viu que foi rapidamente se sabiam os resultados. Bom, mas houve mais uma curiosidade. Em alguns lugares quiseram fazer a experiência de urna eletrônica, só que com voto impresso. Então, e funcionou direitinho. E sabe quem está questionando as urnas eletrônicas? A esquerda. A esquerda. Papéis, né? São papéis de voto, né? A pessoa escolhe um papel de voto e vota ali, escolhe um papel porque há para o Milei, há para outra, enfim, há para os vários, assim. Mas é um voto manual, de papel. Perfeito. E a esquerda está questionando as urnas eletrônicas.
O cinismo impera, meu amigo. Impera mesmo.